Disciplina espiritual do jejum. Existem 12 disciplinas espirituais. Hoje falaremos sobre o jejum. Biblicamente, o jejum é algo que deve gerar em nos alegria, pois quando Deus nos chama para uma nova dimensão, Ele nos chama a mudar de nível e melhorar o nosso relacionamento com Ele. Quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar, Ele o levou para iniciar seu ministério. Quando estamos em transição, quando estamos indo a um novo tempo, provavelmente Deus vai nos levar a um jejum. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina 3 práticas da vida cristã. As 3 práticas são esmola, oração e jejum. Em Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18, Jesus não utiliza o termo se você jejuar, mas utiliza o termo quando você jejuar. Portanto, o jejum é um mandamento. Jesus espera que nos jejuemos. Essa é uma expectativa de Deus, é algo que devemos obedecer. Essas 3 práticas é o cordão de 3 dobras. Ele não se rompe com facilidade e essas práticas precisam andar sempre juntas na vida de um cristão. Coloque essas 3 práticas juntas. Jejum não é opcional, jejum é essencial para uma vida cristã saudável. Quando questionaram Jesus em Lucas capítulo 5, versículo 33 a respeito do jejum, Jesus responde que não se pode obrigar os convidados de um casamento a jejuar, enquanto o noivo está com eles. Se sabemos que Jesus é o noivo, então deveríamos jejuar desde o momento que ele foi elevado aos céus até a sua chegada. Os discípulos de Jesus devem jejuar até a sua volta. O jejum não é para a gente obrigar Deus a fazer o que nós desejamos, o jejum serve para Deus nos ensinar a motivação correta. O jejum é a privação voluntária de alimento. E a abstinência é a privação de algo que está te tirando dos caminhos de Deus. Exemplos: redes sociais, jogos, bebida, uso de drogas, entre outros. Você pode fazer a abstinência junto com o jejum. Os 3 principais tipos de jejum são: primeiro, jejum parcial. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Esse texto bíblico nos diz que Daniel tira de sua alimentação o que lhe dava mais prazer em comer. Jejum parcial é indicado para quem nunca jejuou ou para quem está grávida. Tire de sua alimentação os alimentos que você mais gosta e que te satisfaz. Segundo, jejum normal. Mateus capítulo 4, versículo 2. Aqui cita que após 40 dias e 40 noites Jesus sentiu fome. Não cita na passagem bíblica que Jesus sentiu sede, pois aqui ele se absteve de comida e não de água. Jesus bebia água, mas não comia nada. Se for fazer esse tipo de jejum, consuma água. O terceiro jejum é chamado de jejum total. Atos capítulo 9, versículo 9 nos diz: não comeu nem bebeu nada. Paulo, Esther e a cidade de Nínive fizeram esse tipo de jejum. Este tipo de jejum é indicado fazer com um acompanhamento médico, pois o ser humano não consegue ficar mais que 3 dias sem água. Nós precisamos de água para sobreviver. Este tipo de jejum deve ser feito com um direcionamento direto do Senhor. Este jejum é um jejum sobrenatural. Quem fez este tipo de jejum foi Moisés. Em Êxodo capítulo 34, versículo 28 diz que ele ficou no monte 40 dias sem comer e sem beber. Lá ele escreveu nas placas de pedra os 10 mandamentos. Este não é um tipo de jejum que fazemos no dia a dia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 a Bíblia nos mostra como somos na realidade formados. Somos feitos de alma e espírito. A palavra de Deus aqui nesse versículo é como uma ferramenta para separar a alma do espírito, porque nossa alma e espírito são tão juntas como a espinha e a medula. É por este motivo que as pessoas não conseguem discernir se a voz que ouve é coisa da cabeça ou a voz de Deus falando conosco. As pessoas ficam sem a direção de Deus quando não sabem perceber essa voz. Quando nos exercitamos o nosso espírito, nos separamos a voz da alma e a voz do espírito. E assim você consegue perceber se a tua alma ou seu espírito falando. Os exercícios para despertar a consciência do espírito é falar em línguas, estudar a palavra e jejuar. Essas são as ferramentas que Deus nos deu para afastar e diferenciar o que é alma e o que é espírito. A nossa vida consiste na alma no meio, o espírito de um lado e a carne do outro lado. A alma representa os seus pensamentos, seus sentimentos e as suas vontades. O tempo todo a carne está tentando puxar a alma para o lado dela, e quando a alma puxa a carne para o lado dela, você tem vontade de fazer as coisas da carne. Você fica pensando nas coisas da carne.
Quando o Espírito consegue puxar a alma para o lado dele, você está pensando nas coisas do Espírito. As disciplinas espirituais fortalecem o espírito e fazem com que você sinta vontade de jejuar, ir para a igreja, ler a Bíblia, porque o ambiente espiritual despertou seu espírito e seu espírito está puxando a sua alma para fazer as vontades de Deus. Se você deixar de lado as vontades do espírito, essa vontade de orar, ler a Bíblia e fazer jejum vai passar. Por isso as disciplinas espirituais são tão importantes e o jejum é uma delas. O jejum é uma ferramenta de mortificação da carne e quando está associado à oração ele desperta a consciência do espírito. Assim o espírito vai puxar a alma para a direção correta. O propósito do jejum está em Daniel capítulo 9 versículo 3, o propósito do jejum é buscar ao Senhor. Todas as vezes que o jejum aparece na Bíblia é buscando ao Senhor por alguma razão. Não é buscar Deus para Ele atender os nossos pedidos, mas buscar para que Ele tenha compaixão de nós. No jejum nós buscamos a vontade de Deus e não a nossa. A porta não vai se abrir porque nos queremos, mas sim porque Ele quer. O povo de Nínive fez jejum para pedir perdão pelos pecados. Esse é um jejum de arrependimento. Já Daniel buscou a Deus por consagração. O jejum dele foi para se consagrar e não cair no pecado, foi para não cair em tentação. Peça para Deus te levar ao arrependimento de suas práticas que você não consegue se livrar com jejum. Você precisa ter uma mudança de vida na área que não consegue se libertar. Você não pode ficar como está. O jejum também serve para nos libertar espiritualmente. A Bíblia diz que tem espíritos malignos que só saem com oração e jejum. Existem pessoas com opressões malignas. Você pode não estar possuído, mas os demônios podem estar ao redor e nesse caso só sai com oração e jejum. As opressões malignas só saem com a prática da oração e do jejum. Nós não podemos ficar dormindo espiritualmente, não. As disciplinas espirituais servem para nos mantermos acordados, fortes e pronto para a batalha. Precisamos puxar nossa alma para o lugar certo para sermos levando para o lugar que Deus tem para nós. Quando nós estamos vivendo uma vida cristã saudável, o inimigo tenta, mas ele não pode e não consegue fazer nada conosco porque espiritualmente estamos seguros. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não estabeleceu periodicidade do jejum, mas é o Espírito Santo que precisa nos dizer quantos dias jejuar. Quanto maior o nível do jejum, maior é o nível do sobrenatural. O alinhar de Deus em uma família é muito importante e especial para uma descendência. Deus quer fazer algo novo na sua casa e na sua família. Entre nesse tempo com a sua família. Quando nos nascemos de novo, o Espírito Santo nos leva a jejuar como levou Jesus.